Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Nilson e nós estamos nessa série devocionais, né? Hoje é o nosso 14º dia. Nós estamos tratando sobre ouvindo a voz de Deus em salmos de esperança. E hoje eu quero ler um salmo aqui na palavra de Deus, é o salmo de número 112. Eu vou ler versículo 1 até o versículo 7. Salmo 112, de 1 a 7. Diz assim: Aleluia! Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é bondoso, compassivo e justo. Feliz aquele que se compadece e empresta, ele defenderá sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Esse salmo é um salmo que nos fala de algo muito lindo que Deus faz, né, nas nossas vidas. E por isso a gente coloca aqui nessas devocionais que tratamos sobre salmos de esperança, ou seja, textos aqui na palavra de Deus que estão nos movendo na esperança. Esse salmo eu compararia ele a uma questão parecida com o semear e o colher. Tá? Todos nós sabemos que é um princípio de Deus a semeadura e a colheita. E a palavra de Deus diz que desde que existem céus, desde que Deus criou, existiu semeadura e colheita e vai existir sempre. Então, quando você olha para a natureza, existem semeaduras. Né? Se você semeia trigo, você vai colher trigo. Se você semeia arroz, você vai colher arroz. Né? Então, dependendo da semente que você usa, você vai ter uma colheita. E a colheita que você vai ter vai ser proporcional àquilo que você está semeando e também vai ser de acordo com aquilo que você semeou. Não tem como você semear trigo e colher arroz. Né? Ou o contrário, se você semeia trigo, vai colher trigo. Então esse salmo aqui, ele coloca de uma maneira muito interessante, por isso que eu falei que é a maneira que Deus trabalha conosco para a gente compreender. Então aqui fala, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Olha só, quem teme o Senhor, né, quem tem temor a Deus, quem reconhece Deus como Senhor, vive nessa dependência de Deus, né, quem tem esse temor a Deus e tem prazer nos seus mandamentos, ou seja, tem prazer em ouvir o Senhor, prazer em ouvir a voz do Senhor, prazer em seguir o que a palavra de Deus nos fala, prazer em viver em comunhão com o Senhor. Quem tem esse tipo de comportamento é como se ele estivesse fazendo uma semeadura. Então, quando você teme o Senhor e você tem prazer nos mandamentos de Deus, você está semeando. E aí você vai ter uma colheita. Qual que é a colheita? Aí vem os versículos seguintes que eu quero destacar aqui alguns pontos de quais são as colheitas que nós temos quando nós tememos o Senhor e guardamos seus mandamentos, ou amamos os seus mandamentos. Então no versículo 2, ele diz que a sua descendência será poderosa na terra e a sua geração será abençoada. Quando nós tememos o Senhor, quando nós temos prazer, Deus diz que Ele vai abençoar a nossa descendência. Deus vai abençoar as nossas gerações. Então, quando você teme o Senhor, os seus filhos, né, eles serão abençoados. Quando você teme o Senhor, as gerações que virão pela frente serão abençoadas. O que mais que nós temos de colheita? Aqui ele fala que na sua casa há prosperidade e riqueza. Então, quem teme o Senhor, a Bíblia diz que vai haver prosperidade, que vai haver riqueza. Quando fala aqui de prosperidade e riqueza, não significa que então você vai ficar rico tendo muito dinheiro. Não é isso. Né? A palavra prosperidade na Bíblia significa você estar sempre crescendo, sempre avançando, não tendo perdas. Né? Você não é aquela pessoa que vai semear e perder toda a colheita. Não. A prosperidade é aquilo que você está fazendo, Deus vai te abençoar e você vai estar sempre avançando. Isso é prosperidade. E riqueza significa não ter falta de nada. Então não significa acumular dinheiro. Riqueza significa não ter falta de nada. Quando Jesus fala no outro salmo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, então você não vai ter falta de nada.
né? Deus sempre vai entrar com a provisão, Deus vai estar sempre suprindo. Então eu estou dizendo que isso é uma colheita daquele que teme o Senhor e tem prazer nos seus mandamentos. Então, lembrando, lá no primeiro versículo, diz que feliz é, né, ou bem-aventurado é esse homem que teme o Senhor e que tem prazer nos mandamentos do Senhor. E ele veio dando essa relação, né, de colheitas que nós vamos ter. Vamos ter mais aqui, ó. Lá no versículo de número 4, ele diz que aos justos nasce luz nas trevas. Então essa pessoa que teme ao Senhor e tem prazer nos mandamentos de Deus, diz que vai ter luz no meio das trevas. O que significa isso? Quando você precisar de direção, você vai ter direção de Deus. Quantas vezes nós nos encontramos, né, numa situação que parece que está tudo trevas, né, tudo escuro, eu não sei o que eu faço, não sei que direção tomar. Muitas vezes as coisas estão confusas na nossa cabeça. Só que o texto diz aqui que uma das colheitas que nós vamos ter é que nós vamos ter luz nas trevas, ou seja, Deus vai te iluminar, Deus vai te mostrar sempre o caminho, Deus não vai te deixar perdido no meio das coisas que você não está entendendo, não sabe como agir. Deus vai te dar luz. Né? Essa é uma colheita daquele que teme o Senhor e tem prazer nos seus mandamentos. O versículo continua, lá no versículo 5 fala que Deus defenderá a sua causa em juízo. Ou seja, Deus vai ser o seu defensor. Quando se levantarem situações contra você, quando se levantarem ameaças contra você, perseguições contra você, Deus vai te defender. Essa é a promessa de Deus, Ele vai te defender. Versículo 6 diz que aquele que teme o Senhor e tem prazer nos mandamentos, ele jamais será abalado. Você não vai ser abalado. Você abalado no sentido de você não vai perder as estruturas, você não vai ser destruído. Você não vai ser lançado ao chão. Você vai estar sempre permanecendo firme, sempre em pé. Pode soprar o vento que soprar, a tempestade que soprar, mas as suas raízes vão estar firmes e você não vai cair. Essa é uma promessa de Deus, uma colheita que a gente vai ter do Senhor. E aí no versículo 7, para a gente concluir, ele diz que não se atemoriza de más notícias. Seu coração é firme, confiante no Senhor. Então, mais uma colheita. Aquele que teme o Senhor e tem prazer nos seus mandamentos, diz que ele não vai ficar com medo de más notícias. Como o mundo que nós vivemos hoje está cheio de más notícias, né? Se você liga aí e começa a ver o noticiário, começa a ver as coisas que estão acontecendo, você começa a ouvir pessoas na rua, você vai ver quantas notícias ruins tem no mundo. Quantas situações, muitas vezes, preocupando pessoas. Mas a palavra de Deus diz que uma das colheitas que nós vamos ter é que a gente não vai ter medo das más notícias. O nosso coração vai continuar firme e confiando no Senhor. Por quê? Porque você e eu conhecemos o Senhor. Quando nós tememos o Senhor e nós temos prazer no Senhor, então nós conhecemos o amor de Deus. E nós vamos nos sentir seguros nesse amor de Deus. Então quando você olhar para esse salmo, pensa nisso. É como uma semeadura e colheita. E a promessa de Deus, que nos enche de esperança, é que quando nós estamos buscando o Senhor, então nós vamos colher todas essas bênçãos. Elas vão acontecer nas nossas vidas. Nós estamos semeando, nós vamos colher essas bênçãos do Senhor. Amém? Amanhã nós continuamos aí com mais um salmo de esperança, mais um momento desse devocional. Até amanhã.